E aí pessoal, vamos falar da série Loki? E nela a gente pôde reencontrar nosso vilão favorito, mesmo que ele tenha morrido no MCU. E eu já tenho um vídeo falando sobre o Deus da Mentira. Se vocês querem ficar expert em Loki, dê uma passadinha lá. E como todo mundo sabe, o Loki foi um personagem que passou por muitas mudanças durante as décadas. E ele foi de um vilão manipulador e sórdido a um anti-herói que sempre está mostrando alguns atos de bondade. E nesse vídeo nós vamos descobrir se Loki mudou realmente ou não. E a série Loki veio explorar uma particularidade que nos filmes a gente não consegue ver. Um Loki além da superficialidade de uma natureza mentirosa e traíra. E quem é o Loki de verdade? Do que ele é capaz pelos seus objetivos? São essas as perguntas que eu acho que a série vai tentar nos responder. E esse novo Loki começa a perceber que ele não é tão importante assim, e que o seu destino glorioso é duvidoso, pois ele é apresentado a nós como uma variante, entre tantos outros Lokis que resolveu trilhar o seu próprio caminho, bagunçando a linha do tempo sagrada. Ao observar na VT que as coisas que ele sempre desejou na verdade fazem parte de um roteiro onde ele é o agente do caos, fez ele se questionar sobre a sua jornada. E aquele Deus poderoso que ele sempre achou ser é minúsculo comparado à força dos deuses que ele ainda não conheceu. E quando nós estamos diante de uma situação dessa, só há duas coisas a fazer. A autonegação, que é o bloqueio do reconhecimento de uma verdade incontestável, ou aceitar que é frágil e suscetível à situação. Mas Loki prefere a negação para ainda sentir como se estivesse no controle. Até ele conhecer o seu desfecho e ser confrontado por Mobius, tendo um choque de realidade que é crucial na sua evolução. Aquela pessoa que exigia a coroa para ter atenção acaba se sentindo ferida e derrotada em relação às suas crenças e seu propósito no mundo. Quando ele conhece a sua variante feminina, é evidente que ele tenta persuadi-la e ludibriá-la. Afinal, por ele ser um narcisista, é claro que ele acredita ser o melhor Loki, o mais evoluído. Da mesma forma que a sua versão feminina também acha que basicamente é um padrão que todas as suas variantes seguem. A sua relação com seu outro eu é conturbada e desafiante. É como confrontar a si mesmo, só que literalmente. E é aí que Loki vai ter que decidir que variante ele vai querer agregar na busca da sua identidade. Afinal, o que faz um Loki ser um Loki? Será que é ser egoísta, vaidoso e orgulhoso? Será que é traçar planos e sempre fracassar? Ou sempre sobreviver? E Loki, por ser um verdadeiro narcisista, acaba se apaixonando pela sua outra versão, que prefere ser chamada de Sylvie. E por mais que ela seja uma variante dele, apresenta características e habilidades próprias. Muitas pessoas dizem que o narcisista é incapaz de amar alguém além dele mesmo. E é exatamente o que Loki acaba fazendo sem perceber. Na construção dessa possível união entre Lokis, nós podemos ver características de um relacionamento narcisista, como um amor objetal, onde um sempre precisa estar se rebaixando por um outro se sobressair. E eles fazem isso constantemente por meio de competições e lutas. E outro ponto é que o narcisista prefere aplausos do que carinho. Muitas vezes preferindo estar nos holofotes recebendo admiração e atenção do que manter um relacionamento amoroso. Quando Loki e Sylvie percebem que as suas habilidades são convenientes para sua sobrevivência, um começa a respeitar o outro. A maior pergunta não é se esse amor é real, mas sim se é um amor por ele mesmo. E no episódio Lamentos nós vemos algo em comum para Loki, que geralmente carrega sentimentos como solidão, desespero, raiva e inveja. Quando ele está à beira da morte com sua variante Sylvie, ele parece sereno e amoroso. E é nesse ponto que eu acredito que acontece a sua grande mudança. A linha do tempo se ramifica, mostrando que ali ele não estava mais seguindo o seu roteiro de agente do caos, e nos mostrando que o que aconteceu foi um amor real. E por esse amor, ele se tornou corajoso, influenciando até outros Lokis, como Sylvie, que se sacrificou para tentar salvá-lo. Ou até o Loki clássico, mostrando que o seu destino glorioso pode ser um ato heróico de sacrifício pelo próximo. Nós podemos concluir que Loki aprendeu a amar durante os anos, e também se permitiu ser amado, confiando nos seus possíveis aliados e não os apunhalando como se fosse uma forma de defesa de uma possível traição. E ele também aprendeu que o maior inimigo dele é ele mesmo. E quando ele tenta enxergar fora da sua caixa egocentrista e tenta mudar isso, ele é sempre apanhado pela VT, nos mostrando que possivelmente a causa de tudo está aí. Eu espero que vocês tenham gostado da análise complementar desse personagem baseado na série Loki. Obrigado por assistir e até uma próxima.